Bom. Voltamos. Vamos continuar, né? Nossa segunda parte dessa primeira aula aí. Então a gente viu aqui toda essa questão de potência, de como chegar na potência, né? Fomos construindo aí uma lógica para representar o porquê de usar potência, né? Fizemos aí as atividades, vimos alguns exemplos, base, expoente, generalizamos aí para um número P qualquer, né? Depois, quando esse expoente aí for 0 ou 1, a gente viu também o que ia acontecer. E vimos alguns exemplos aí de onde a gente podia usar essa questão aí das potências. Isso aí tá tudo gravado lá na primeira parte dessa aula 1, né? E então é só pegar lá e assistir, videozinho de meia horinha, tá rapidinho, tranquilo, né? Tá, continuar daqui então, ó. Vamos relembrar ou ver pela primeira vez, né? Dependendo aí de como foi o fundamental de vocês, algumas propriedades que a gente pode fazer de conta aí de cálculo com potência para deixar essas contas mais rápidas, né? Eu vou tentar ilustrar aqui para que vocês enxerguem o porquê que a gente faz essas coisas com potência, tá? Então, primeiro, ó, produto de potências de mesma base. Lembrando, ó, que a gente tem que tomar cuidado que aqui a gente vai estar falando de potência só que tem a mesma base, ou seja, aquele númerozinho de baixo lá é igual. Então, ó, se eu fizer 2, tá sumindo aqui. 2 vezes 3, 2 vezes 3 não, 2 a terceira vezes 2 a quarta. O que é esse 2 a terceira vezes 2 a quarta? Lembrando, o que é 2 a terceira? 2 a terceira é o 2 aparecendo 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. O que é o 2 a quarta? 2 a quarta é o 2 aparecendo 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, eu acho que eu falei uma a mais, né? Não se perde com esses números iguais. Então, ó, mas se é 2 a terceira, 2 a quarta, então isso aqui vai ser 1, 2, 3, 2 a terceira, 1, 2, 3, 4, 2 a quarta. Então é isso que a gente está fazendo, certo? 2 a terceira vezes 2 a quarta. E isso dá 2 a sétima. Por que 2 a sétima? Porque o número 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então a gente viu que quando a gente tem multiplicações com números iguais, a gente representa esse número sendo a base e o expoente a quantidade de vezes que ele apareceu. Então, 3 fatores, 4 fatores, né? 2 a terceira vezes 2 a quarta, eu posso abrir essa potência aí e saber ver que vai dar 2 a sétima. Qual é o problema? E se fosse 2 a 59 vezes 2 a 137? Apesar da gente não ter costume de trabalhar com essas contas grandes assim, pode aparecer, é um número normal. Eu ia ter que fazer 59 números 2 para o primeiro fator aí, e 137 números 2 para o segundo fator aí, para chegar nessa conta. Mas a lógica é a mesma. Ao invés de 3 ia ser 59 fatores, ao invés de 4 ia ser 137 fatores. Mas a lógica é a mesma, o jeito de se pensar é o mesmo. E aqui, quando eu fiz 2 a terceira vezes 2 a quarta, não era a mesma coisa que eu somar essa quantidade de números que tinha aqui em cima, ó. Então o que eu fiz? Eu fiz os 3 fatores daqui, mais os 4 fatores daqui, cheguei nos 7 fatores do meu resultado, certo? Vou fazer a mesma coisa para cá, ó. Então, se eu tenho aqui 2 a terceira e 2 a quarta, eu fiz 2 elevado a 3 mais 4, cheguei ao meu 7 aqui. Se eu tivesse um número desse aqui, 2 a 59 mais 2 a 137, eu ia fazer 2, 59 do primeiro fator, 137 do segundo fator. Isso aqui ia dar 146, 146, 196. 2 elevado a 196. Olha como é muito mais fácil. Um cachorro aqui dentro de casa. Voltamos. Cachorro expulso da sala de aula. Então, ó, olha como é muito mais fácil eu fazer a conta dessa forma, só pensando nos expoentes, do que ter que abrir esse fator inteiro, né? Então, ó, quando a gente estiver multiplicando potências, a única coisa que tem que tomar cuidado, ó, de bases iguais, tá? Isso é muito importante, só dá porque era 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. O que a gente faz para fazer essa conta? A gente mantém essa base, então, uma vez e soma os expoentes que estão aparecendo. Ah, e se fosse 2, vou fazer com outro número para vocês não acharem que só dá para fazer com 2. E se fosse
5 elevado a 10 vezes 5 elevado a menos 2. Que a gente vai ver depois que pode ter expoente negativo sim, não tem problema não. Como é que ia ficar isso aqui? Ué, a lógica a gente já falou, é só fazer a conta então. Mantenho a base e faço o que depois? Somo os meus expoentes, certo? Então 10 mais menos 2. Vocês lembram que quando eu tenho parênteses assim, eu faço meu joguinho de sinal lá, né? Mais com menos, menos. Então isso aqui é 5 a oitava. Resolvi também. Mesma lógica, mesmo que seja negativo, positivo, enfim. Primeiro expoente mais segundo expoente, mais terceiro expoente, mais quarto expoente, se fossem mais números aí. Mas a lógica é essa, ó. Se fossem mais 5 vezes 3, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 5, sempre que não tiver nada aqui, expoentezinho 1. Por que expoentezinho 1? Porque todo número elevado a 1 era igual a ele mesmo. Então 5 é a mesma coisa que 5 a primeira. Se for mais do que dois termos aí, beleza, a lógica é a mesma. Mantém a base, porque a base é toda igual, né? Lembra, isso é importante, a base tem que ser sempre igual. Somos expoentes, 2 mais 3 mais 1, então 5 a sexta. Resolvi nossa questão, certo? Divisão, se fosse para dividir, então, ó, 2 a quinta dividido por 2 ao quadrado. Então, é o número 2 aparecendo 5 vezes, dividido pelo número 2 aparecendo 2 vezes, certo? Então, é 5 vezes o número 2 dividido por 2 vezes o número 2. O que a gente pode fazer aqui? Números iguais, a gente corta, né? Esse 2 corta com esse 2, esse 2 corta com esse 2. O que sobrou aqui em cima, então? Sobrou 2 vezes 2 vezes 2. Sobrou 3 vezes o número 2, ou seja, 2 elevado à terceira potência. 5 fatores, 2 fatores, né? Corto ali os números que são iguais, cheguei naquele resultado. Outra forma de eu pensar, então, porque a ideia sempre vai ser essa de estar cortando ali, né? Outro modo de pensar, então, de 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 2, é que eu faço, mantenho a minha base, o que eu faço? Né? Mantenho a minha base e faço o primeiro expoente menos o segundo expoente. Por que menos? Porque são os números que vão cortar ali, né? Então, ó, para a gente dividir potência, lembrando, de bases iguais, o que a gente faz para dividir potência de base igual? A gente subtrai os expoentes, certo? Então, ó, outro exemplo, 5 a terceira dividido por 5 sem nada. 5 sem nada, 5 a primeira. Mantenho 5, 3 menos 1, 5 ao quadrado. Se fosse um expoente negativo, mesma coisa. Vou fazer com 2 agora. 2 a sétima dividido por 2 a menos 3. Falei já o que é para fazer. Mantém a base. Aí faz o primeiro expoente menos o segundo expoente. Faz joguinho de sinal ali, então isso aqui vai ficar 7, menos com menos dá mais, 7 mais 3, isso aqui é 2 elevado à décima potência. Beleza. Aí se desse negativo essa subtração aí, professor? Tranquilo também, ó. 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado à nona. Como que eu resolvo isso aqui? Mantém a base e faz lá, primeiro expoente menos segundo expoente. 5 menos 9, 3 elevado a menos 4. Vou resolvendo da forma que ele falou ali, ó, mantém a base e subtrai os expoentes. Essa é a lógica que a gente vai usar. Tudo bem, tranquilo. Continuando aí, então. Potência de potência. Como é que será que eu pego uma potência e elevo ela a outra potência? Então, ó, imagina que eu tenho aqui 3 ao cubo elevado ao quadrado. Primeiro, o que significa um número elevado ao quadrado? É ele vezes ele mesmo, certo? Então, 3 ao cubo elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu fizer 3 ao cubo vezes 3 ao cubo, né? Porque isso é um quadrado, é um número vezes o mesmo número. Por quê? Lembra lá a definição de potência, né? O que é esse expoente da potência? Esse expoente da potência, ele vai mostrar quantas vezes a base vai aparecer multiplicando. Esse expoente da potência vai mostrar quantas vezes a minha base vai aparecer multiplicando. Qual que é a minha base aqui? Minha base aqui agora, eu estou considerando como base o meu 3 ao cubo. Por quê? Porque é ele inteiro que está sendo elevado a alguma coisa, né? Então, se eu considerar esse cara aqui como sendo a minha base,
O que significa minha base ao quadrado? É o número da minha base vezes o número da minha base. Então tá, 3 ao cubo vezes 3 ao cubo a gente já viu. Multiplicação de potência, o que eu faço? Somo os expoentes. Então, cubo de um lado, cubo do outro. 3 mais 3, 6. Então, 3 ao cubo ao quadrado é 3 à sexta. Outra forma de pensar nisso. Você está sumindo nas coisas. 3 ao cubo ao quadrado, então é a mesma coisa que eu pegar esse cubo que está aqui e multiplicar por 2. Por quê? Porque a quantidade de vezes que esse cubo vai aparecer. Ó. Quantas vezes o meu cubo apareceu? Apareceu 2 vezes. Meu cubo apareceu 2 vezes. Certo? Repitam comigo. Meu cubo apareceu 2 vezes. Do número 3. Certo? Antes que vocês distorçam as coisas que eu estou falando. E se fosse, por exemplo, um 3 ao cubo? Vamos pegar diferente ainda. 3 ao cubo a quarta potência, para não ficar muito 3 aparecendo aí. 3 ao cubo a quarta potência. Só para a gente ir fazendo exemplo para ficar claro para vocês. Lembrando, o que é essa quarta potência aqui de fora? É a quantidade de vezes que a base tem que aparecer. Então, a minha base, que é 3 ao cubo, tem que aparecer 4 vezes. Então, ó, apareceu meu 3 ao cubo 4 vezes, certo? Mas isso aqui é uma multiplicação de potência, que a gente viu como resolver. Mantenho a minha base e somo todos os expoentes. 1, 2, 3, 4 vezes o número 3. 1, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3, 3 a 12. Então, ó, qual que é a outra forma que eu poderia ter resolvido esse cara aí? 3 ao cubo a quarta. Então, vai ser 3 ao cubo vezes 4. Por quê? Por que vezes 4? Porque é a quantidade de vezes que esse cubo ia aparecer. Então, isso aqui dá 3 à 12ª potência. Certo? Então, para elevar uma potência a um expoente, a gente conserva a base e multiplica os expoentes da potência e o expoente que está elevando essa potência. Certo? Então, ó, 5 ao cubo à quinta. O que eu faço? Mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, 5 ao cubo ao quadrado. Cubo vezes 2, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30. Então, vou resolver nessas potências múltiplas aí assim, fazendo sempre multiplicação desses expoentes, certo? Pois bem, potência de um produto, ou seja, se eu estiver fazendo uma multiplicação aí, né? Então, ó, 2 vezes 5 ao cubo, tá? O que é 2 vezes 5 ao cubo? É 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5, certo? A quantidade de fatores que está aparecendo aí. 2 vezes 5 ao cubo, então eu tenho fatores iguais aqui, eu posso separar. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes 5 vezes 5. Né? Eu posso, porque lembra, a ordem da multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Porque apesar de estar tudo separadinho por parênteses aqui, né? Eu poderia escrever isso aí como sendo 2 vezes 5 do primeiro parênteses, vezes 2 vezes 5 do segundo parênteses, vezes 2 vezes 5 do terceiro parênteses. E, lembrando aí de novo, então, a ordem dos fatores não vai alterar o meu produto. Então, eu posso mexer com a ordem desses caras aí do jeito que eu quiser. Deixei todos os 2 primeiro, deixei todos os 5 por último. Por quê? Para ficar mais fácil de visualizar. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, vezes 5 vezes 5 vezes 5. O 2 aparecendo 3 vezes, base 2 exposta 3 vezes. 5 aparecendo 3 vezes, base 5 exposta 3 vezes. 2 ao cubo vezes 2 à quinta. Então, quando eu tiver um produto de um expoente, né? Para elevar um produto a um expoente, o que a gente faz? A gente eleva cada um desses carinhas ali dentro. Se tivesse mais, a lógica ia ser a mesma. 3 vezes 7 vezes 5 vezes 2 elevado à nona. O que vai ser isso? Isso vai ser 3 à nona vezes 7 à nona vezes 5 à nona vezes 2 à nona. E aí eu vou resolvendo cada um desses caras aí e faço a conta, certo? Então, a gente tem aí a nossa primeira aula encerrada, dividindo em duas partes, essa um pouco mais curta, né? Mas a outra um pouco mais comprida. Onde a gente tenta construir
uma lógica para ficar mais claro para vocês o porquê da gente trabalhar com potência, né? Porque às vezes parece chato ficar fazendo conta com potência, mas tem uma lógica para isso. É para a gente diminuir a quantidade de número que tem que escrever, né? Porque ao invés de escrever lá 1 bilhão, ao invés de escrever lá 1 bilhão, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que eu escrevo isso aqui? Eu escrevo isso aqui como sendo 1 bilhão, né? Ao invés de ficar abrindo lá umas contas muito grandes, né? 2 a quinta vezes 2 a terceira. Isso ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Eu tenho que fazer essa multiplicação de tudo isso aqui. Então a gente faz isso como uma forma de representar os números de uma maneira menor, né? De economizar tempo, e depois que vocês pegarem o jeito aí de fazer essas contas com potência, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de fazer os exercícios que vão aparecer pra gente aí, certo? Então, vou depois passar exercícios aqui para vocês resolverem, vou passar bonitinho para vocês fazerem. Estudem bastante, se esforcem um pouquinho, que daí no final tudo dá certo, belezinha? Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.